Olá, amigos do Papo Filô. Hoje, no nosso jornal Papo Filô, falaremos sobre verdades. Dias Toffoli disse em grupos de WhatsApp que grupos têm que ser registrados em cartório, sob pena de condenação por fake news. O corona não matou nenhum político no Brasil nem na China. Outra notícia importante é sobre alimentação. Alho, cru e açafrão previnem infecção e cura o Covid-19. Outra notícia importante é que o chá de boldo, da vovozinha, combate os sintomas do Covid-19. Com vocês, Papo Filô. Tá, vai. Já, então entrou a vinheta já. Entrou a vinheta. Tá. Tu fala ou eu falo pós-vinheta? Eu falo? Não, cara, a gente tinha que falar igual aqueles comentadores da CNN, velho. Tá, Pois é, começamos a galera, falar. nós estamos conversando aqui com o William Bonner, do sei lá de que planeta, Saturno, talvez, aqui com a gente. E, galera, o Andrei Saturno. estava lendo umas notícias que real circulam por aí. A galera compartilha essas notícias, né, Andrei? Como fosse verdade. É isso? É impressionante, tem uma lista de... hoje eu fui pesquisar, nós temos, eu acho que umas Andrei, 30 fake news da semana. o governo que Qual? proibiu, o governo que proibiu missa online, como é que é? Aham. Lá em Pernambuco circulava uma fake news dizendo que, na verdade, eu acho que o governador de Pernambuco, né, ele tinha proibido as missas online por causa que, né, sabe como é que é, né, a internet pega vírus, né? Sempre, né? O meu computador pega vírus, né? E como o corona é um vírus, né? Errado ele não tá, André. Errado ele não tá. Não, claro que não. Eu separei aqui, eu preciso ler isso aqui, gente. Um amigo meu, cara, real de infância, mas que ele não assiste esses vídeos aqui, é muita informação. Ele compartilhou esses dias, cara, e eu me quebrei dando risada quando ele colocou aqui, ó. Vamos fazer a felicidade dos idiotas porque eles merecem. Que Bolsonaro caia logo e não deixe Mourão assumir, faça novas eleições. Eu sei que os caras resultaram aqui, ó, que não se importe com a opinião, pode acreditar que o Brasil vai, enfim, que o Brasil ia aguentar o Ciro, o Lula, o FHC, todos iam voltar junto para governar, e o Ciro, o Lula, um deles ia ser presidente e botar o Amoedo de ministro da Economia. Cara, isso circulou, essa teoria da conspiração circulou em Bussunda. Sim, cara, tem uma galera compartilhando isso. Eu vi várias pessoas no meu feed e, cara, a pessoa que tem o mínimo de conhecimento, sabe, jamais o Ciro ou o Lula coadunariam, por exemplo, com o Amoedo no sentido do campo econômico para botar o cara de ministro. Só que aí que a gente entra, né? A gente vê cada absurdo e, na verdade, Andrei, mesmo pessoas que acabam tendo um pouco mais de acesso e filtragem às informações, às vezes a gente fica confuso, né, cara? As fake news, elas de uma forma avassaladora, vem uma tempestade de informações e tem horas que eu já não sei mais o que é o quê. Cara, é engraçado porque fake news é uma coisa que não é nova, né? Mas, enfim, o assunto de hoje é fake news, enfim, né? A gente está discutindo fake news, esse impacto de fake news, não só no Brasil, né? Tem na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, fake news, que é a indústria hoje mundial de fake news, né? Mas, enfim, né, Bussunda? Temos que discutir, né? O pessoal acha que fake news é uma coisa que inventaram agora. Ah, isso é fake news, né? Como tu gosta de falar, né? Mentira, né? Poder chamar de mentira, inventar uma notícia. Mas, cara, fake news é uma coisa muito velha, né, meu? Fake news, se a gente der uma caminhadinha para trás, cara, para mim é muito importante a nível daí de comunicação de massa, né? O que os nazistas faziam. É o que o Goebbels, basicamente o Goebbels, ele fala, né? Uma mentira repetida 100 vezes torna-se uma verdade. E aí a gente tem que adentrar mais nas fake news, não só porque a gente estava fazendo piada com fake news no início. E isso é uma coisa muito séria que eu não sei medir, nem o Andrei, nem ninguém sabe mensurar o impacto disso na sociedade daqui a pouco. Porque os caras fazem, né, mentiras
planejadas, organizadas, estruturadas para bombar. Deixa eu só falar do Goebbels. Cara, eles faziam documentários lá culpando os judeus pelo problema na Alemanha. Os caras depois, quando começaram a fazer os campos de concentração, difundiam para o povo alemão que eles tinham criados como se fossem colônias de férias para os judeus. Tu era um alemão, ia no cinema alemão lá no final dos anos 30 e passavam lá imagens das alegres e felizes colônias de férias que os judeus estavam. Só que, na real, eles estavam lá sendo escravizados e mortos. E aí as coisas assumem um caráter doentio e assustador, né, André? Não é uma brincadeira que nós estamos vivendo. Pois é, né? Mas assim, Bussunda, quando a gente fala sobre fake news, a gente fala também sobre a questão que todo mundo sabe, né? Que envolve a política no Brasil, essa polarização, né? Então, muitos dizem que a proliferação das fake news, na verdade, é por causa dessa proliferação, essa polarização, né, entre esquerda e direita, entre a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. E aí, o que me interessa aqui é uma linguagem política por trás disso, que diz o seguinte, né? Que na política pouco importa a justiça, pouco importa a verdade ou a falsidade. A política é o impacto de convencimento das pessoas enfim, a adotar aquilo que aquele que prolifera a notícia está dizendo. É essa a questão, é vender o peixe. Eles vendem muito bem o peixe, né? Exato. Andrei, sabe que eu estava esses dias, quando a gente combinou de falar de fake news, fazendo refletindo sobre isso, que eu compreendo, por exemplo, tá? Vamos lá, o que os caras fizeram durante o processo eleitoral. Até a galera, a expressão real fake news, ela é uma coisa muito antiga, a fake news em si, mas a expressão ela se popularizou muito mais recentemente, em especial durante a eleição do Trump nos Estados Unidos, né? Que eles começaram a disparar via Twitter e redes sociais muitas informações falsas, muitas notícias falsas. E aí, só que aí que está o detalhe. Quando os caras começaram a propagar aqui no Brasil que tinha mamadeira de piroca, kit gay, que estimulavam a educação sexual a partir dos 6 anos, que a criança se masturbasse, que chegou a ter esse nível de mentira difundido na internet, era pelo motivo eleitoral. E aí eu consigo imaginar que existe o Steve Bannon, por exemplo, ou outros articuladores que já trabalhou. O Bannon trabalhou com o Trump nos Estados Unidos. Aliás, gente, para quem não sabe, né, Andrei, tem uma agência, um cérebro por trás de muitas fake news no campo da política, que é o Bannon, que trabalhou para o Trump, trabalhou depois também na campanha do Bolsonaro aqui no Brasil. E aí a gente entende, o objetivo é ganhar as eleições. É o Maquiavel puro, né, Andrei? É maquiavelismo puro. Agora... na verdade, a arte política, Bussundo, para já te cortando nesse sentido do Maquiavel, o que importa, na verdade, é você conseguir mostrar que, enfim, você consegue se manter no poder ou consegue conquistar o poder. Então, conquistar o poder, não interessa pelo meio que tu vai utilizar para isso, é o mais importante. Se for mentindo, se for, enfim, tentando ganhar a confiança do povo, mostrando coisas que não são fatos, que não são verdadeiras, e isso acontece, né? Então, hoje que nós vivemos uma era da mídia, né, onde o meio é a mensagem, diria o McLuhan, né? O McLuhan é um teórico que disse, tem teórico da aldeia global, que o pessoal já viu. Andrei? De que é? McLuhan, nos anos 60, ele falou isso, cara. Então, ele fala que hoje, na verdade, nós vivemos a era da mídia, né? Isso aqui é uma mídia, né? Nós estamos aqui, né? Enfim, o valor que isso tem, né? Antigamente, o vovozinho ficava lá assistindo a TV, né? A televisão, era só uma notícia que ele via na televisão e aquilo era verdadeiro. Tu lia no jornal, aquilo era verdade. Hoje, cada um produz a sua informação na sua casa. Cada um é um vínculo de mídia. Eu sou uma indústria de mídia, tu é uma indústria de mídia, o Papo Filô é uma indústria de mídia. Então, a gente está... Enfim, o meio que nós fazemos para transmitir essas informações é, na verdade, já informação, né? Sim, e sintetizando, qualquer bobalhão, inclusive nós, pode produzir informação. Mas André, eu quero voltar só uma casinha para compreender uma coisa. Volta. A gente já tem o Luhmann, a gente tem depois, até vou falar do quadro sinóptico da pós-modernidade que o Debré, que é um francês, propôs. Mas assim, a gente já tem essa percepção.
hoje em dia o meio ele é mais importante, né, do que realmente a verdade e tal. E aí a gente vive também com a auto-verdade, com pós-verdade, etc. Só que o que eu estava tentando compreender é, cara, eu não conseguia conceber que, digamos, esse maquiavelismo na política fosse tão forte para além de um processo eleitoral. Por exemplo, o que ganham essas pessoas hoje que vão lá e difundem, até uma das mulheres que difundiu aquela fake news de que estavam enterrando caixões vazios com pedras em Manaus, o que essa pessoa ganha? Sabendo, se a pessoa vai lá e pesquisa e sabe que aquilo foi uma notícia de 3, 4 anos atrás, tem nada a ver com coronavírus, tem nada a ver com isso, tinha a ver com fraude de seguro, né? E as pessoas vão lá e trazem aquela notícia, colocam num lugar errado, que é o de agora, e difundem para incentivar, aconteceu, né, de famílias irem lá e obrigarem que os agentes funerários abrissem o caixão para certificar que estavam lá as pessoas. Cara, que é uma cena E tu coloca... de terror. Pois é, e tu coloca em risco as pessoas quando abre o caixão de uma pessoa que está lá, que foi morta pelo Covid, enfim, as pessoas que estão ali em volta olhando aquilo podem ser contaminadas com aquilo. Então, é uma fake news que não gera um bem-estar, gera um mal-estar de saúde pública, né? E a descrença no sistema de saúde. Porque, ou André, aquela outra, o videozinho que circula da senhora, aquela, como é que é a história? Que ela tá lá, parece que tem um saco já para sepultar. Tá em cima de uma maca, tem um saco embaixo dela, parece um saco mortuário. E aí a fake news circulava dizendo que essa senhora tinha sido levada para o necrotério. E aí a família resgatou ela do necrotério e trouxe ela de volta para o hospital. Mas o que se ganha com isso? Cara... Para mostrar que... para dizer que a saúde pública virou um fracasso, é uma bagunça, para endossar quem? Para endossar o governante nosso, do nosso país? Por que se faz isso, né? Ou aqueles fake news que colocaram né, em Belo Horizonte também, que o comércio estava fechado e tinha cartazes na frente do comércio dizendo, xingando o prefeito. Só que foram fake news, foi forjado aquilo. Então, as intenções políticas por trás da fake news são bem claras. Então, nada é de ingênuo, né? Sim. Eu acho que a gente pode dizer, citar, para o pessoal evitar também, né? Porque às vezes a gente fica com a agência Lupa, que ela trata disso, né? O Fake o Fato do G1 também trata disso, né? Também os fatos.org, eles criaram certos tipos de robôs que tu acessa eles pelo WhatsApp, Bussunda, e aí tu manda a mensagem ou tu manda o link, ele vai dizer se é fato ou se é fake, né? Então é bom para as pessoas entenderem um pouco isso, né? Eu sei que às vezes a pessoa mora no interior, ela não tem auxílio, não tem, vamos chamar assim, ela acredita em tudo que a mídia traz para ela, mídia de celular, WhatsApp, mídia enfim, qualquer pessoa falando, e eu falando aqui, pode ser que a pessoa do interior que tem um celular lá, ela consiga achar que isso é verdadeiro. Mas aí que tá, ó, como é que uma pessoa consegue propagar dizendo que alho cru e açafrão curam coronavírus? Que chá de boldo atenua os sintomas do coronavírus? Como é que a pessoa pode acreditar nisso, cara? Então, talvez tenha uma certa ideia de que aquele que cria o fake news acha que as pessoas são ingênuas para acreditar nisso e acaba dando certo. Então, ele pressupõe a ingenuidade dos outros ao compartilhar aquelas mensagens, né? Agora, eu estava dividindo, né? Tentando transformar de uma forma didática na minha cabeça, porque eu tenho pessoas conhecidas que são amigos de infância, etc., que compartilham fake news. E aí eu fico pensando assim, tá, mas ele sabe o que ele está fazendo? Ele está compartilhando aquilo para apoiar político A, B ou C? Ou ele não sabe, ele está inocente? Aí, Andrei, eu dividi o cara da fake news, o agente passivo e o agente ativo da fake news. O passivo é aquele tiozinho, o cara recebeu, achou, não... Peraí. Tu é o teórico? Tu virou o teórico do passivo e do ativo? Sou teórico do passivo e do ativo das fake news agora. Ah, entendi. Sim. Estava explicado. Eu falei, abordei. Tu chegaste a ler minha dissertação de mestrado? Não, né? Não li. Lamentável, André. Olha... Isso é uma obra fundamental para a historiografia brasileira. Eu diria que para a intelectualidade mundial. Rebaixou. Assim. Publica então, conversador. Publica. Enfim, vamos lá, vamos falar.
Olha só. Eu já vou chegar num quadro que, na verdade, eu lembrei da minha dissertação por causa do quadro do Debré, mas eu queria falar justamente disso. Ó. Eu estava analisando o seguinte, seu canalha, que existem as pessoas que simplesmente repassam informação. Tem o tiozinho aquele, meu Deus, os caras estão enterrando caixão vazio para fazer de conta que está tendo surto de coronavírus. Vou informar todo mundo. Esse cara é o passivo, ele não sabe. Agora, eu estava preocupado, a pessoa que criou essa notícia, a pessoa que primeiro foi lá e escreveu essa do alho, não sei o que é alho. Eu sou capaz de acreditar, porque o alho, né, André, a gente vai cozinhar, bota um alho, fica um cheirão um mês na mão, né? E daí matar tudo. O alho vai espantar o coronavírus mesmo. Mas quem é que criou isso? Qual é a intenção? Isso que me preocupa muito. E aí eu chego no Debré, né? Gente, existe o quadro sinóptico da pós-modernidade. Eu vou fazer uma coisa, André, ó. Eu vou deixar no link do vídeo aqui, quem quiser ver o quadro, clica ali, vou deixar o quadrinho ali que é tirado de uma importante dissertação de mestrado de uma importante pessoa, tá? E aí o Debré, ele fala, gente, de algumas questões assim, ó, que são relevantes, comparando o que seria a modernidade com o que a gente tem dos anos 90 para cá, né, na concepção de muitos, a pós-modernidade. E é muito interessante algumas coisas que ele fala, assim, ó, que, por exemplo, na modernidade, ao longo da construção da modernidade, onde se construiu o conhecimento moderno, que é, inclusive, esse que eu e o Andrei propagamos. Nós ainda somos homens modernos, né, Andrei? Nós ainda nos... Olha meu terno aqui, ó. Não pelo vestuário, mas eu estou falando, cabeça, pela questão, porque eu não sou, eu estou vestido hoje de detetive particular. Olha aqui, ó. Cara, é isso aí. Mas o que eu estava falando é o seguinte: nós somos ainda modernos no sentido. Continua, por favor. De acreditar. Tá bom? Nós somos homens modernos no sentido de acreditar numa ciência, na checagem, na verificação de informações, o que vinha muito também na crença, que hoje é uma coisa muito complicada. A gente sempre teve crença na imprensa e etc., sabendo que podem pender para cá ou para lá, mas existe o pender politicamente, existe o mentir. Hoje tem muita gente que diz que os jornais, que a grande mídia mente. E é interessante porque são pessoas que migraram da modernidade, da onde a fonte de informação era a imprensa, para uma pós-modernidade onde a fonte de informação era o vídeo. Só que era o vídeo da Globo News, da CNN. E hoje se transformou no vídeo que está no celular, que pode ser o nosso vídeo que nós estamos gravando aqui, ou pode ser de um maluco que quer compartilhar fake news para manipulação da população. E a pessoa vai dar importância e vai transformar em verdade aquele vídeo que ela recebeu. Que, cara, eu já vi vários vídeos de pessoas que compartilham fake news, que é um cara falando um negócio nada com nada, não liga nada com nada, mas ele diz, o vídeo onde é que eu provo que a hidroxicloroquina resolve tudo. Né? E aí vai lá um cara que ele bota um jaleco, tu vai pesquisar, ver se ele existe, qual é o currículo dele, né? Não tem nada. E a gente uma crise muito grave de perda de base de informação na pós-modernidade. A gente começou a acreditar em vídeo, mas agora a gente acredita em qualquer vídeo, em qualquer informação. Pois é, a gente acredita às vezes porque a educação que a gente tem, né, era de assimilar isso, como tu fala, de uma forma passiva, né? Agora a gente tem que tentar entender e criticar ou verificar o que está certo e o que está errado nisso, né? Então eu vou ler aqui, eu acho que é interessante que o G1, né, citou alguns itens, 7 itens que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai analisar uma informação para verificar se ela é fato ou se ela é fake, né? O que é importante a gente tentar convencer as pessoas aqui que elas têm que seguir esses passos para elas poderem dizer o seguinte, estou em dúvida, se esses 7 itens passarem ilesos, pode confiar. Por exemplo, aqui, ó, lê do início ao fim a mensagem. Andrei, antes, quem é que publicou isso? Foi o G1. Globo Lixo! Globo Lixo! Globo Lixo! Olha só. Cara, mas é que tá.
a Globo lixo, tá? Tudo que ela faz é lixo. Se a Record, tudo que ela faz é lixo. Então, enfim, esses vínculos de mídia precisam estar ligados aos fatos, né? Então, eles estão dando dicas de como eles mesmos podem ser criticados. Então, eles criam as ferramentas para eles mesmos serem criticados. Mas olha só, tem que cuidar. Lê do início ao fim a mensagem, ou o texto todo, né? Manchetes muito alarmistas, tem que cuidar se é muito alarmista, se vai curar, né, o câncer, se vai curar o Covid, se vai desenterrar mortos, se vai fazer ressuscitar gente, né? E informações genéricas sem fonte, tem que ter fonte, se não tem fonte, né? Eu não vi tem esses negócios aí dos caras proliferarem. Eu vi até esses dias um cara numa igreja lá proliferando Thor. Vocês viram isso? Não vi. Não Isso... viram? Pô, o cara na igreja evangélica lá, né, chamando Thor de apóstolo de Cristo, com um martelo assim no culto, né? Ah, vou dar um martelaço no demônio, né? Aparece isso, cara, que viagem, velho. Mas então, é real. Imagina. Andrei, é real, cara. Vou abrir um parênteses. Eu sempre tomo muito cuidado quando eu vejo uma notícia, abro um site, porque primeiro eu procuro realmente ir nos sites que são de confiança. O G1 para mim é de confiança, o próprio R7, que é da Record, só para mostrar duas empresas de comunicação que são rivais de mercado, mas cara, isso... tem jornalistas sérios. Mas uma coisa que eu ia dizer, Andrei, eu sempre olho a data. Pode observar, a notícia de fake news, ela não tem data. Espera aí, vou chegar lá. Eu só quero dar as dicas que servem não só para o G1, para o Record também. A Record também, a Band também, a Pampa também. Ó, aí que tá, ó. Textos antigos, cheque a data de publicação. É isso, exatamente o que tu falou. Verificar porque eles não têm data. E aí, se não tem data, como é que tu vai saber, né? Aquele caso dos caixões foi esse, né? Os caixões abertos não tinha nada dentro. O que era do 2015. Não tem nada a ver com Covid. Outra coisa, se tem certeza que a imagem e o vídeo é verdadeiro. Tem certeza? Pode garantir? Tá? Saiu nos grandes grupos de imprensa? Não saiu essa informação nos grandes grupos de imprensa? E aí? Só a pessoa sabe, os grandes grupos de imprensa estão mentindo. Todos juntos estão mentindo. Inclusive, grupos de imprensa estrangeiros, né? E outra, checou a fonte? Quem publicou isso? Tu sabe quem publicou? Quem te passou isso? Fonte desconhecida. Vai repassar a fonte desconhecida, vai repassar o nome de uma pessoa que tu não conhece e tu nem verificou se essa fonte, se essa pessoa, ela é especialista no assunto, se ela está falando em nome da ciência, se ela está falando em nome de algum político. Então, tudo isso a gente tem que verificar, né? Esses checklists, esses 7 itens aqui, depois a gente pode colocar esses 7 itens aí para vocês, né? Para quem está assistindo aí, são importantíssimos para a gente poder, né, dizer o que é fake news e o que é, enfim, né, fato. O senhor quer fazer as considerações finais, já que hoje eu sou apresentador? Cara, eu quero só dizer o seguinte, a notícia falsa, as fake news, que tu falou no início, ó, por mim, não chama de fake news. Eu acho que uma parcela da população não sabe o que significa fake news. Fake news é pegar a tradução, é notícia mentirosa. Tem muita mentira circulando e quando a gente chama de fake news, para mim, a gente está dourando a pílula e chamando no nomezinho bonitinho de um estrangeirismo. Eu não sou contra os estrangeirismos, estou dizendo que não comunica a população. Tem muita mentira circulando. São pessoas maldosas que, para fins políticos, sabem que a maior parte da nossa população é de analfabetos funcionais. Eu não estou sendo grosseiro, acho que com a nossa população, tem pesquisas disso, que inclusive em algumas universidades 50% dos estudantes chegam a ser diagnosticados como analfabetos funcionais. Eles não têm a capacidade de ler e entender um texto. Então, um país... Bota a fonte disso aí, mano. Tem que botar a fonte disso aí, isso é importante. Eu vou colocar, eu não me lembro agora aqui, eu vou colocar no link aqui, na descrição, essa pesquisa que chegou a ter universidade com 50% de analfabetismo funcional confirmado via teste. Tá? Porque senão eu vou estar difundindo uma fake news também, mas vou colocar aqui no link para vocês. E olha só, gente, mas o fato é que nós temos índices, que o Brasil é um país de baixos índices de alfabetização, ou tem muito analfabetismo funcional, tem dificuldades no ensino, e são pessoas maldosas, com interesses maquiavélicos, que ficam manipulando e jogando isso tudo para um grande desserviço da população. Eu não quero acusar ninguém, mas aquele grupo que chamam de gabinete do ódio, e os robozinhos do Bolsonaro, que tem no Twitter, nos outros, esses caras aí são os senhores da fake news e difundem todos os dias fake news. O que me dói, Andrei, são pessoas próximas de mim, amigos, pessoas que eu conheço, que
aí eu fico pensando, eles são difusores ativos ou passivos de fake news? Porque eu não consigo saber. Exatamente, Bussunda. Eu queria falar, só para terminar meu assunto, terminar a nossa fala aqui também, e tu pode concluir depois o que tu quer concluir, mas tu está falando uma coisa exatamente, esse gabinete do ódio aí. Tem uma agência chamada osfatos.org, vocês podem verificar isso. Inclusive, Ela monitora a quantidade de... Hoje nós estamos gravando esse vídeo, é 15 de maio. Quantos dias de Bolsonaro? Isso. Hoje completa 500 dias de Bolsonaro no poder. Hoje. E a gente pode dizer o seguinte, essa agência, ela verifica quantas fake news o nosso presidente cria e quantas mensagens distorcidas ele coloca na público. E aí ela fez um cálculo, até anteontem eram 1.000, eu vou colocar aqui exatamente, 1.023 mensagens ou afirmações falsas ou distorcidas pelo Bolsonaro. Isso dá uma média mais ou menos de 2 mensagens por dia. E aí vocês podem acessar aqui, ó, aosfatos.org, tá? Eles têm um robozinho chamado Fátima no WhatsApp, e depois a gente vai colocar o número da Fátima aqui, tu adiciona no teu WhatsApp, e aí tu coloca lá a informação e a Fátima te diz se é fake ou não é. Isso é genial. Eu acho que era por isso hoje, né, meu querido? Isso é genial. Gente, vamos lutar contra as fake news. Quando vocês enxergarem essas notícias, e vocês, principalmente, que nos acompanham aqui e que têm, muitas vezes, instrumentos para verificar, indo no fato.org, no fato ou fake, etc., ou quando vocês veem que deslavadamente é uma fake news, denuncie no Twitter, no Facebook, aonde for, porque a gente tem que lutar contra isso. Talvez seja, junto com o Covid, a grande pandemia que a gente está enfrentando, né? A fake news. Alguns diriam, eu já vi político falando que é Covid e bolsonarismo, mas eu diria que fake news, ele vai acima disso, porque ele vai agir daqui para diante em favor do Bolsonaro, ou a favor do Lula, ou a favor de qualquer político que seja. E a gente não pode trabalhar com isso. Andrei, para te finalizar, existe verdade ou não existe verdade? Mas é claro que existe verdade, meu querido. Não, nem tudo é relativo. Como diz, tudo é relativo. Tudo é relativo, a própria frase é relativa já. É uma autocontradição. Mas só para lembrar de uma coisa em relação a isso, para a gente terminar aqui, a gente tem que entender que a gente tem que buscar as verdades sempre, né? E as informações, elas estão disponíveis na internet. Se você não souber, não propague. Se você propagar, você vai causar mais mal-estar para as pessoas à sua volta e as pessoas que vivem na cidade, do que se você não propagar. Então não propaga. Não fica porque, eu vou compartilhar isso. Compartilhar por quê? Para que você vai compartilhar? Então pensa nisso antes de compartilhar uma informação que tu acha que tem um caráter duvidoso. Não, porque isso pode causar um mal-estar para várias pessoas. E para conseguir mostrar que isso é falso, é muito mais trabalhoso. Tá? Os vínculos de mídia têm uma dificuldade absurda para mostrar que aquilo é um fake. E depois do estrago feito, aí é muito mais difícil consertar. Era isso por hoje, né, gente? Feito, queridos. Tá? Feito, meus queridos. Não vamos anunciar vídeo para semana que vem, porque a gente ia fazer um vídeo, mas a gente ia copiar a Anitta, né? Então, a gente vai ver copiar a Anitta na semana que vem. Rachou, Anitta!